Bom dia com Jesus, amém? Senta aqui na frente, ó, nesse banco da frente, os meninos. Vamos ficar em pé para a gente começar cantando A Minha Luz Pequenina? A minha luz pequenina eu deixarei brilhar. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. De novo. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Não deixarei Satanás fazer. Eu deixarei brilhar. Não deixarei Satanás fazer. Eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Até que Jesus venha lá do céu, eu deixarei brilhar. Até que Jesus venha lá do céu, eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Até que Jesus venha lá do céu, eu deixarei brilhar. Até que Jesus venha lá do céu, eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Mais forte. Mais Minha luz pequenina eu deixarei brilhar. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Deixarei Satanás fazer. Eu deixarei brilhar. Não deixarei Satanás fazer. Eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Até que Jesus venha lá do céu, eu deixarei brilhar. Até que Jesus venha lá do céu, eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Até que Jesus venha lá do céu, Eu deixarei brilhar. até que Jesus venha lá do céu, eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Amém, amém. Nós vamos fazer a oração com o irmão Shalom. Vamos ficar de olhos fechados para falar com Deus. Senhor meu Deus, amado Pai Celestial, Senhor, aqui está, Senhor, começando, Deus, mais uma escolinha das crianças, mais uma oportunidade, Deus, de nós louvarmos ao Senhor. Senhor, abençoe, Deus, Senhor, mais, Senhor, esse dia, esse domingo e depois, Senhor, o culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos dizer amém? Bem forte, vamos? Amém. Amém. Vamos ficar em pé ainda para a gente cantar bem animado. Sim, sim, sim. Ré. Venha animado, sim, sim, sim. Dores e tristezas podem surgir, com Cristo alegre vamos sorrir. Venha animados, sim, sim, sim. Dores e tristezas podem surgir, com
adorar a Deus com as nossas ofertas. A irmã Raquel e Joana vai cantar para nós. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinho nós vamos ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinho nós vamos ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Raquel e a nossa irmã Joana. Vamos ficar em pé para a gente cantar agora. As aves são do céu. Vamos bem forte, bem animados, tá bom? As aves são do céu, os peixes são do mar e do rio. As árvores da terra, minhoquinha embaixo dela, todas são criações. As aves são do céu, os peixes são do mar e do rio. As árvores A terra, minhoquinha embaixo dela, todas são criações de nosso Deus. A natureza foi Deus que a criou, e os planetas foi Deus quem lá os colocou. O sol de dia brilhar, a noite iluminar, todas são criações do nosso Deus. A natureza foi Deus quem a criou, e os planetas foi Deus quem lá os colocou. O sol de dia brilhar, a lua à noite iluminar, todas são criações do nosso Deus. As aves são dos céus, os peixes são do mar e do rio. As árvores da terra, minhoquinha embaixo dela, todas são criações do nosso Deus. A natureza foi Deus quem a criou, e os planetas foi Deus quem lá os colocou. O sol de dia brilhar, a lua à noite iluminar, todas são criações do nosso Deus. Muito bom, muito bom. Pode sentar, estava bem animado. Agora a gente vai começar a segunda parte com o irmão Manuel e o Davi. Amém. Bom dia com Jesus, amém? Amém. Muito bom. Agora o seu bom dia, irmão Davi. Amém. Bom dia com Jesus, crianças. Amém. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez na igreja, louvar ao Senhor para orar e cantar. E isso é muito bom e muito importante, certo, irmão Manuel? Isso mesmo, é um momento, é o dia mais importante, o primeiro dia da semana que nós viemos à igreja, não é mesmo, irmão Davi? E hoje, irmão Davi e crianças, nós vamos falar sobre isso, sobre esse dia, o domingo, né? Sobre vir à igreja, sobre por que nós estamos aqui hoje, irmão Davi? Por que, né, os nossos pais nos trouxeram para cá e os nossos avós vieram para a igreja também? E de onde começou tudo isso? Isso mesmo. Por exemplo, vocês sabem quanto tempo essa igreja já tem de construção? Vocês sabem? Olha só, a irmã Joana deu uma resposta, mas a gente já vai chegar lá. Segura a sua resposta, irmã Joana. O diácono poderia me ajudar? Eu de cabeça eu não sei. Essa igreja já tem quanto tempo que foi construída? Alguém sabe? Alguém me ajuda? O irmão Lucas vai dar uma resposta aqui. O irmão Lucas me ajuda.
5 anos. 5 anos. Eu de cabeça não sei, mas é por aí. Irmã Joana, quanto você tinha dito? 24 anos. 24, porque ela foi do ministério do pastor Valtair, certo? Então já tem, o ministério do pastor Valtair já tem 24 anos. Então sempre teve uma igreja, né? Então, e o pastor também frequentou uma igreja. O papai e a mãe dele também, naquele tempo, também tinham igrejas. Então a igreja não começou, não tem pouco tempo, né? A igreja, a construção em si. Exatamente, crianças. E lá no início, vamos voltar agora lá há muito tempo atrás, né? Na época de Jesus, não é mesmo, irmão Davi? Vamos pensar um pouco nessa época, o que aconteceu naquela época, por que hoje nós estamos aqui na igreja. E a primeira coisa que aconteceu, qual foi a primeira coisa, irmão Davi? Quando começou ali as pessoas pregarem o nome de Jesus, na verdade antes, né? Foi porque Jesus foi crucificado, morreu e... E bem forte? Ressuscitou. Isso mesmo, Jesus morreu ali na cruz e ressuscitou. E também ele apareceu a quem? Os 12 discípulos de Jesus e falou o quê? Vão pregar o meu ministério. Dali começou os pregadores, os apóstolos, é o que nós vamos falar hoje. Isso mesmo, crianças. Então, Jesus ali na Galileia, né, começou a chamar homens pescadores, né, homens que trabalhavam e falou: venham, me sigam, né, e sejam pescadores de homens. E foi aí que a igreja começou a dar os seus primeiros passos. Então, aconteceu a morte de Jesus, ele foi crucificado. Porém, ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, a esperança voltou, porque os discípulos, quando o mestre deles morreu, eles ficaram sem saber o que fazer. O nosso mestre, o nosso Senhor está morto, o que vamos fazer? E muitos até estavam voltando ao campo, não é mesmo, Davi? Voltando às redes para pescar, porque eles não tinham mais o seu mestre. Porém, ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, a esperança voltou também. E isso nós vamos ver agora na Bíblia, crianças. Eu vou abrir aqui em São Marcos. São Marcos. Vamos todos ficar de pé para ler a escritura de hoje. São Marcos, Novo Testamento, depois de São Mateus. Ali, já acharam, já ouvi aqui falando. É facinho. São Marcos, capítulo 16, né? No finalzinho do livro de São Marcos. O Henrique ensinou na escolinha passada como Isso, que vamos aí encontra, agora né? colocar em prática. Todas as crianças ali procurando. Marcos capítulo 16, verso 15. Vamos ler apenas esse verso, né? Para termos aqui um embasamento bíblico, né? Muito bom vocês procurando aqui as escrituras. Algumas bíblias estão se folheando aqui. Bom, vamos para a nossa leitura então da palavra, hein? Todos prestando bastante atenção, né? Quem puder acompanhar, vamos lá. Então, né? Vamos lá. Capítulo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E aí continua no 19. Ora, o Senhor, depois de lhes falar, de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando entre eles com o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Então, crianças, podeis vos assentar? Olha que coisa. Irmão Davi, foi aí que iniciou a igreja. Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, aos 12 e muitos outros que o seguiam.
e eles estavam sem saber o que fazer, estavam voltando a trabalhar, mas aí Jesus apareceu e disse: ide e pregai o evangelho. E em São Lucas, Jesus, quando aparece aos 12, eles estavam ali na casa deles, ali meio escondido, porque Jesus tinha morrido. Eles estavam todos com medo de serem perseguidos, igual aconteceu com Jesus, né? E Jesus apareceu para eles ali, e eles se assustaram, porque eles pensaram: mas Jesus morreu, como que ele apareceu? Pensaram que seria até um fantasma. E ele falou: vocês têm algo para eu comer? E aí Jesus comeu com eles, conversou com eles, mesmo depois de ter morrido, e isso provando que ele ressuscitou. E Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém até que eu vos derrame o Espírito Santo. E então, crianças, eles ficaram em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo, que foi o Pentecostes. E esse foi o início, não é mesmo, irmão Davi? Da igreja. Isso mesmo. Então, o irmão Manuel explicou bem. Então quer dizer que depois que os apóstolos saíram para pregar, tem uma diferença também da palavra discípulos e apóstolos. Vocês sabem a diferença? Por exemplo, um discípulo, ele é um aprendiz, fica ali convivendo com o seu mestre, e todos aqueles 12 eram discípulos de Jesus. Eles conviviam com Jesus ali dia a dia, aprendiam com Jesus, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles passaram a ser apóstolos. Então, a palavra apóstolo significa enviado, mensageiro. Então, eles foram os mensageiros da palavra, do nome de Jesus Cristo. Então, depois que Jesus morreu, eles falaram, e aí Jesus deu a missão a eles, eles falaram assim: agora, ó, irmão Manuel, por exemplo, você vai para aquele lado, constrói a sua igreja, eu vou para esse lado, vou construir a minha, e tá tudo certo, e até chegar os dias de hoje. Será que foi assim? Será que foi tão fácil assim? Decidiram fazer cada um a sua igreja, construir, chamou os irmãos para congregar. Como é que eles iam conseguir fazer isso, né? Começou uns tempos difíceis, foi difícil para eles. Eles começaram a ser perseguidos, eles não podiam abrir igual nós podemos hoje as portas da igreja e congregar assim livremente. Então Davi, onde que eles congregavam então, já que não podia ter uma igreja? Pois é, eles tinham que ter os cultos de forma escondidas e até ministrar a ceia, que Jesus ensinou a eles a ceia correta, o batismo e o lava-pés, e eles faziam isso tudo escondido. Eles até mesmo iam para as montanhas. Jesus mesmo ia para as montanhas porque ele se sentia mais a sós com Deus, né? Em cavernas. Olha só, as primeiras igrejas eram em casas escondidas, era de algum irmão, e ali acontecia de forma sigilosa, porque tinha muitas pessoas ao redor que não estavam de acordo com aquilo. Mas, irmão Davi, por quê? Por que eles não podiam abrir igrejas? Alguma criança sabe por que eles eram perseguidos? O que aconteceu? Porque os gregos não permitiam. É isso mesmo, os gregos, os romanos, eles não permitiam. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que acontecia. O povo romano, eles conquistaram Israel e muitos outros povos. E a crença romana era que o imperador era como se fosse um deus, era como se fosse uma pessoa divina, e todos tinham que obedecer e reverenciar como se fosse um deus. E quando os cristãos começaram a pregar que Jesus era o único e verdadeiro Deus, eles pensaram: esse povo é um povo perigoso, eles estão plantando ideias nas cabeças das pessoas e elas vão se revoltar contra nós. Foi isso que eles pensaram, e por isso começaram a perseguir e querer matar os cristãos, aqueles que estavam pregando a palavra de Jesus. Isso mesmo, isso foi algumas das dificuldades que os apóstolos e os cristãos de então tinham. Por exemplo, será que Pedro, Tiago, depois nós vamos falar sobre cada um, quem foram os 12 discípulos, né, nas próximas escolinhas, será que eles tinham recursos para construir uma igreja? Será? Porque eles deixaram de trabalhar para seguir a Jesus. Então, eles estavam escassos assim materialmente falando, né? Mas eles tinham ali autoridade, ensinamento de Jesus. Vamos falar agora da importância, né, dos 12 discípulos nesse começo, neste início.
Por quê? Eles foram os discípulos que mais passaram tempo com Jesus, certo? Então eles mais conheciam a Jesus antes dele morrer e ressuscitar. Então, sabe o que eles trouxeram a base da igreja primitiva cristã? Quais foram? Vou dar uma dica para vocês. No primeiro domingo do mês, o que a gente faz? O que tem no primeiro domingo do mês? O Josué. Santa Ceia. Santa Ceia, o que mais? Lava-pés. Santa Ceia, correta ainda, a correta. O lava-pés, e nós batizamos no nome de Jesus Cristo. Essas foram as bases principais e outras, mas os apóstolos sabiam disso e seguiam adiante. Batizavam em nome de Jesus Cristo, pregavam o nome de Jesus Cristo. Então eles continuaram ali o nome, mesmo que Jesus tenha morrido, mas ele ressuscitou. Então os apóstolos seguiram adiante. Isso mesmo. E como estava escrito na escritura que nós lemos, estes sinais seguirão aos que crerem. E naquele tempo, crianças, era um tempo muito difícil. Eles não podiam pregar, não podiam falar, e mesmo assim eles pregavam. Eles iam nas praças, falavam, iam nas casas e faziam reuniões de oração. Igual na quarta-feira que nós temos o culto, eles também tinham cultos de oração. E então, o que dava força a eles eram os sinais. Eles curavam, eles tinham momentos de oração, e a oração libertava os que estavam presos, salvavam, não é mesmo, irmão Davi? O que aconteceu com Pedro? Pedro foi preso, olha só, e tinha guardas na porta da prisão, ele estava amarrado, acorrentado, o apóstolo Pedro, e ele ia ser executado. E o que acontece? A igreja ficou sabendo disso e todos entraram em suas casas e começaram a orar. E a oração dos santos, o que aconteceu? Ela mandou um anjo lá, Deus ouviu a oração, e um anjo fez todos os guardas da prisão dormirem, todos dormiram num sono profundo. As correntes da mão de Pedro se soltaram e ele saiu livremente e se reuniu com os seus irmãos novamente. Então, os sinais seguiam a eles, e isso deu força para a igreja primitiva seguir em frente. Não é mesmo, irmão Davi? Isso mesmo, a importância dos primeiros apóstolos. Então, tempos se passaram, como isso mesmo. Conforme os cristãos foram aumentando, a igreja ali, o cristianismo ele foi aumentando. Mas será que, por exemplo, João ou Pedro ia conseguir pregar, ia conseguir diaconizar? Será que ele ia conseguir fazer isso? Foi quando começou a ter ajuda das outras pessoas, e é o que o irmão Manuel vai citar na escritura agora. Isso mesmo, crianças. Então, na igreja primitiva, antes, não existiam os diáconos. E isso teve que ser feito. E agora eu vou ler para vocês rapidinho a parte que fala disso, tá bom? Está em Atos capítulo 6. Vamos lá, prestem bastante atenção nessa parte da história. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração, Eles começaram a ouvir reclamações dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, crianças, assim que se iniciou, assim que foi feita a instituição dos diáconos, esses irmãos que estão aqui agora de pé, cuidando da igreja para nós. Então, os apóstolos, os discípulos, eles iam perseverar na oração e na pregação da palavra. E os diáconos iriam cuidar dos assuntos do dia a dia, das viúvas, da igreja, dos que precisavam de ajuda. Então, foi assim que se iniciou os diáconos, lá no início. Isso há muito tempo atrás, porque não tinha como um pregador que está ali, no momento da pregação, conseguir receber o irmão com tanto carinho que nós somos recebidos hoje, com aperto de mão, um sorriso.
Ou então, tem algum irmão carregando alguma coisa pesada, o diácono vem, ajuda, eu te ajudo. Está precisando de alguma coisa? Eu te ajudo. Ó, ali atrás fica tal lugar, você pode ir ali, colocar, deixar a sua bolsa. Então, dividiu as tarefas, né? Isso O pastor, então, o apóstolo ali, ficou ali responsável em ministrar a palavra, em se preocupar, em se ungir, para falar aos irmãos de então. E os diáconos cuidavam dos outros assuntos, não é mesmo? Faziam as visitas, né? Aqui até hoje os nossos diáconos fazem visitas aos irmãos, orações, né? Cuidam dos irmãos que precisam, levam a ceia na casa de irmãos que não podem vir à igreja. Tudo isso os diáconos fazem, crianças. Vocês sabiam disso? E vocês sabiam que Estevão foi um diácono? Então, aqui eu vou falar para vocês o nome, isso mesmo, os primeiros diáconos, os primeiros 7 diáconos que foram escolhidos. Vamos lá. Depois da oração que eles fizeram, não é mesmo? Eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E foram esses homens que foram escolhidos, porque eram homens de oração, homens de fé, e foram escolhidos como os diáconos da igreja primitiva. A isso veio os primeiros diáconos. E o primeiro foi Estevão, né? Um grande diácono, cheio do Espírito Santo, como a palavra diz. E eram os tempos difíceis. Por exemplo, Estevão, ele chegou a ser um mártir. Ele morreu em nome de Jesus Cristo. Chegou a provar da morte ali para morrer em nome de Jesus Cristo. Então ele se tornou um mártir. Então, porque ainda a igreja era perseguida, tinha muitas dificuldades. E sabe, crianças, a igreja se multiplicava mesmo com tantas perseguições. E por que isso, irmão Davi? Né? Mesmo o povo prendendo eles, querendo matar eles, eles continuavam, eles tinham Jesus no coração e iam com aquele fogo do Espírito Santo, porque no dia de Pentecostes, quando eles estavam todos em Jerusalém reunidos orando, Deus mandou o Espírito Santo para eles. E por isso, crianças, eles saíam pelas casas, pregavam, não tinham medo das prisões, das espadas, da perseguição, não é mesmo, irmão Davi? Então, isso deu forças para a igreja primitiva e tem dado forças para a igreja até hoje, o Espírito Santo. Isso mesmo. Então, a dificuldade que tinha para aqueles irmãos não os impediam de crer na palavra dos apóstolos. Então, às vezes, quanto mais matavam o irmão, mais apareciam para crer naquela palavra. Então, mas depois de um tempo, aquilo ali foi mudando, dificuldades, até que, vamos dizer assim, que veio os tempos mais fáceis, vamos dizer assim. Depois de, 300 anos depois que Jesus morreu, mais ou menos, olha só, 300 anos depois, um imperador romano deu uma lei que ia acabar as perseguições. Olha só, depois de 300 anos, foi muito tempo depois. Será que os apóstolos ainda estavam vivos? Depois de 300 anos? Com certeza não é mesmo, crianças? Pois é. Enfim, isso nós contaremos a vocês na próxima escolinha, não é mesmo, irmão Davi? Vamos fazer uma série ali contando nas próximas escolinhas sobre a igreja primitiva e sobre o que aconteceu em seguida. Então, na próxima escolinha que o irmão Davi for fazer, vocês vão ver o que aconteceu, o que esse imperador romano fez, não é mesmo? Qual foi essa lei que ele promulgou ali e por que nós denominamos isso como tempos fáceis, né? Mas na verdade não foram. Então, por hoje, irmão Davi, nós ficamos com essa parte, né, mostrando a vocês o início da igreja, como que o Espírito Santo impulsionou os cristãos a pregar a palavra, e na próxima escolinha mostraremos a vocês o que aconteceu, o que esse imperador fez e como a igreja continuou depois disso. Isso mesmo, hoje falamos dos primeiros apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, como começou ali ter igrejas, pastores, diáconos, e nós vamos continuar daqui para frente. Vamos todos ficar de pé, encerrarmos a nossa escolinha. Pode vir o irmão Lucas aqui orar aqui na frente, e o irmão também, pode ser? Quer orar pra gente? Para encerrar, aí a gente encerra a escolinha. Todos, né, de olhos fechados, cabeças inclinadas, para nós orar para encerrar a escolinha. O irmão Cauã vai fazer a primeira oração.
Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais uma escolinha que o Senhor nos deu hoje. Abençoe os pregadores, o diácono e cada irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por uma escolinha boa, Senhor. Abençoe a família abençoe a igreja cada dia mais, Senhor. Abençoe o pastor que vai pregar agora, Senhor. Que possa ser um bom culto. Obrigado, Senhor, por tudo que tens essa ainda vai dar. Obrigado por tudo. Em nome santo de Jesus Cristo, amém. Amém. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Quem ainda não conseguiu, né, não deu tempo de tomar o café, pode ir lá atrás que ainda dá tempo de tomar o café.